Agora são 2h22, todas as quartas-feiras o Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está aqui com a gente no estúdio CBN para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Dr. Cremasco, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado. Vou começar com a pergunta que a gente deixou pendurada na semana passada, do nosso ouvinte Eurico Tavares. Pessoa jurídica tem outra empresa, com outra empresa, mas parece ser uma relação trabalhista. Por quê? Porque essa outra empresa, que o contratou como pessoa jurídica, faz pagamento em dias fixos, tem horário fixo de trabalho, subordinação, porém sem nenhum direito. É possível, sem nenhum direito trabalhista, né? É possível exigir judicialmente, doutor Cremasco? É o caminho natural desse tipo de contratação. Então, o empregador admite a pessoa como PJ, que é popularmente conhecido como pessoa jurídica, faz um contrato de prestação de serviço como pessoa jurídica, porém, durante essa relação de trabalho, aparecem esses requisitos que você acabou de enunciar aqui. Salário fixo, horário de trabalho, subordinação, tem que receber ordem, não pode faltar. Esses requisitos que você mencionou e que eu acabei de falar, eles caracterizam a relação de emprego. Então, na realidade, você contrata uma pessoa jurídica por R$3.000, já dizendo que todos os encargos trabalhistas estão envolvidos. Aí, quando termina essa relação por uma briga, por desinteresse na continuidade, o empregado pode, e geralmente vai, procurar a Justiça do Trabalho, pedir o vínculo de emprego. Ganhando o vínculo de emprego, tem que anotar a carteira, recolher o fundo de garantia, pagar o INSS, pagar férias, pagar o 13º, pagar a multa pela rescisão do contrato de trabalho de 40%. Então, o que a gente pode falar diante da realidade, não é diante da teoria, é diante da realidade do dia a dia, é contratar PJ quando existem os elementos de empresa. Quando houver dúvida entre a PJ e a pessoa física, não deixa de registrar a carteira, porque vai sair mais caro no final das contas. Porque hoje, né, o empregador, quando contrata uma pessoa jurídica, pensa, bom, até o senhor disse, ele que vai pagar os impostos, ele que vai ter que abrir firma, né, ele que vai ter que receber, mas aí a justiça geralmente dá ganho de causa. Então o que o senhor está falando é muito importante para o empregador também, que acha que está gastando mais agora, só que vai deixar de gastar bastante no futuro. Exatamente, a conta é essa. Essa contratação ela tem que ser medida pelo preço do dinheiro e não pelo momento que você está contratando. Então tem que verificar se realmente existem os elementos que caracterizam o vínculo de emprego, está construindo ao longo do tempo uma reclamação trabalhista que vai custar caro lá na frente. Sim. Além de passar raiva, né? Porque pode ter ocorrido uma relação, uma contratação de boa fé, onde o empregado assume, não, eu sou PJ, eu quero ser PJ, e depois na briga, agora eu não quero mais essa brincadeira, eu quero a carteira assinada. Aí passa, além do prejuízo financeiro, passa a ter raiva pelo sentimento de ter sido enganado, né? Exatamente. Continue enviando sua pergunta para o Dr. José Antônio Cremasco pelo 19991869070, também pelo YouTube, pelo Facebook da CBN Campinas. O pessoal está trabalhando numa obra em Valinhos aqui, Antônio, Paulo, David, Dioma, e o pessoal que está trabalhando na obra mandou essa mensagem. Eu vou não falar da obra especificamente, mas são pessoas que não são contratadas por um regime CLT, como por exemplo as empregadas domésticas, né? É o outro problema também que o empregador pode ter mais para frente, né? Quais são esses direitos do empregado doméstico ou, no caso deles, né, que estão na obra, que são contratados por um período curto, né? Bom, contratou o empregado, a carteira tem que ser anotada imediatamente. Não precisa de muita encrenca para dar confusão. A contrata hoje, amanhã torce o tornozelo lá numa escada ou bate um prego no pé, vai para o pronto-socorro. Tem registro? Não. Onde que aconteceu? Numa obra. Pronto, já arrumou dor de cabeça.
Isso é para justificar a necessidade de andar corretamente com a reclamação, com uma obrigação trabalhista mais importante de todas, né, a mais elementar de todas, que é anotar a carteira. Você está falando de empregado doméstico. Hoje, os empregados domésticos, e empregado doméstico não é só aquela que lava, passa, cozinha, a cuidadora, a babá, um piloto de avião, um motorista que trabalha no seio familiar. É considerado doméstico e agora, né, mais recentemente, de 2015 para cá, os domésticos passaram a ter todos os direitos. E a sua pergunta tem uma justificativa. Porque existe um levantamento no estado de São Paulo que 75% dos trabalhadores domésticos não têm anotação em carteira. Pois é. Ora, nós estamos falando de 75, quer dizer, cada 10 empregadas domésticas, 7 não têm registro em carteira. Aí quando é dispensado, uma mão na frente e outra atrás. Quando é dispensado, para o lado da empregada, que não tem nada, e o lado do empregador fica com a metralhadora apontada. Porque a qualquer momento ela vai entrar com processo na justiça e vai pleitear os direitos e vai pagar todo o direito retroativo. Sim. Então, serve também de alerta. Contratou, anota a carteira. Ah, mas é doméstico, eu não tenho controle de horário. Tem. Pega uma caderneta, folha número 1. Que hora você entrou? 8h20, anota 8h20. Que hora você saiu? Anota a hora de saída. Porque depois que briga, que tiver o processo na justiça, vai passar pelo advogado, e aí o advogado vai pleitear hora extra, vai pleitear adicional noturno. Então vai sair muito caro essa omissão de não anotar a carteira. Sim, e que seja uma folha de papel, como o senhor disse, vale como documento. Sem dúvida. Qualquer folhinha, anota e o empregado assina o horário que entrou e o horário que saiu. Quer dizer, se tiver horário além da jornada normal, paga a hora extra. E você vai ter uma prova, por exemplo, se você não tem controle, o trabalhador pode alegar, né? Eu trabalhava das 8 da manhã às 20 e não parava para almoçar. Sim. São 12 horas de trabalho, que seriam 4 horas extras por dia. Para a gente fechar, o senhor estava trazendo uma informação, quem viu a imagem do YouTube quando começou o nosso quadro, eu estava até com uma cara de espantado, porque é algo que eu fiquei sabendo agora. Existe um salário mínimo nacional e um estadual, é isso? Exatamente. Alguns estados no Brasil têm um piso salarial. Não todos, alguns. São Paulo tem piso salarial. O piso nacional, o salário mínimo é 1.212. Só que qualquer trabalhador que for contratado por 1.212 está errado. Ele tem uma diferença, porque o piso salarial do estado de São Paulo é 1.284. De 1 de abril para cá até 31 de março do ano que vem, qualquer trabalhador no estado de São Paulo que ganhar menos do que 1.284 vai ter uma diferença salarial. Então serve de alerta para quem paga 1.212 corrigir para 1.284 para não acumular um passivo trabalhista. O estadual se sobrepõe ao nacional? Sim, sobrepõe ao nacional. Olha, o nosso tempo é muito curto e as perguntas vão chegando, né? A gente tem 10 minutos por quarta-feira, doutor Cremasco. Assim como hoje nós começamos com a pergunta do Eurico falando sobre o PJ, vou guardar para quarta-feira que vem a pergunta do Derivaldo Souza sobre microempreendedor individual. Vamos falar sobre esse assunto a semana que vem. Combinado. Doutor José Antônio Cremasco, seu direito, todas as quartas-feiras, às 2h20, aqui na CBN Campinas. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Agora, 2h32, vamos ao Repórter CBN.